Salve galera, como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Ai, o Sharingan, como eu gosto desse elemento. Bem, o Sharingan, que significa literalmente olho copiador giratório, é uma das habilidades mais icônicas do universo de Naruto, sendo especialmente usado pelo lendário clã Uchiha, sendo considerado uma Kenkai. Para quem não sabe o que é uma Kenkai, é uma técnica hereditária, ou seja, geneticamente herdada. Isso é uma Kenkai. Quando você herda uma técnica geneticamente herdada, que só pode ser herdada por membros de uma família ou de um clã em específico. Perdão, gente, eu baixei aqui. Por um clã em específico. Então vamos lá. Essa é uma Kenkai e é conhecida como o olho copiador giratório. Ela possui a aparência inicial de um olho vermelho com três tumores, três vírgulas, que permite ao usuário algumas habilidades específicas. O Sharingan clássico, ou Sharingan básico, ou Sharingan padrão, que é esse aqui, o de três tumores, uma íris vermelha com três vírgulazinhas, dá ao usuário dois tipos de buster. Dá ao usuário dois tipos de buster que são busters padrão. Quais são esses tipos? É a capacidade de prever e perceber movimentos com mais clareza, conseguindo até antecipar ataques inimigos, porque você pode ver antes. Você pode ver antes daquele movimento acontecer, você pode antecipá-lo, você pode ver objetos vindo em sua direção com mais clareza, como se você visse em câmera lenta, o que facilita muito o seu tempo de reação e também facilita com que você possa bloquear ou antever alguns movimentos. E também possui uma capacidade hipnótica chamada de Genjutsu, que através desses genjutsu você pode tornar o seu oponente mais suscetível a ataques físicos, Se ele está lá hipnotizado, paradão, você pode chegar com uma espada e furar o peito dele e acabou. São esses os primeiros dois benefícios do Sharingan padrão, desse aqui, o Sharingan de três tumores é o Sharingan padrão. Mas o Sharingan padrão, ele tem uma evolução natural, que é o Sharingan chamado de Mangekyo Sharingan. O Mangekyo Sharingan é um estágio do Sharingan padrão, alcançado por alguns membros do clã Uchiha e por outros que não são membros também, nós vamos chegar nesse ponto, que permite ao usuário todas as percepções que eu falei antes, em níveis mais apurados ainda, e dá ao usuário alguns poderes específicos de seu próprio dojutsu ocular, alguns poderes que são só seus. Mas esse olho magnífico não tem só vantagens, ele tem desvantagens. Para você evoluir desse Sharingan aqui para o Sharingan chamado de Mangekyo Sharingan, você precisa passar por forte emoção. Só diante de uma forte emoção, o usuário do Sharingan desperta o Sharingan de três tumores, e só diante de uma forte emoção, o Sharingan de três tumores se torna o Mangekyo Sharingan. Por isso, muitos usam a tragédia como forte emoção, sendo o sacrifício de um amigo ou mesmo o sacrifício de um membro da família. Ao chegar no Mangekyo Sharingan, você ganha algumas habilidades específicas só suas, além das habilidades padrão que eu mencionei. Eu vou usar o Itachi como exemplo, porque ele é um dos que mais apareceu na obra e mais demonstrou habilidades com seu Sharingan. No caso do Mangekyo Sharingan do Itachi, o Sharingan do Itachi possuía o Amaterasu e o Tsukuyomi, que eram dois de genjutsus específicos do próprio Itachi. Ninguém tinha esses dois a não ser o próprio Itachi. Fora os exemplos, as habilidades que eu mencionei do Sharingan básico que todo Uchiha tem. Ao longo do anime, o Itachi não foi o único a usar o Amaterasu, mas isso não vem ao caso agora. O importante é que o Amaterasu, que é um dos dois jutsus que o Mangekyo do Itachi possuía dar a ele, era a manipulação e criação de chamas negras que eram capazes de consumir todo e qualquer alvo que ele encontrasse no campo de visão. Se ele mirasse em alguém, essa pessoa ia ser queimada viva e incinerada. Não interessa o quanto de água jogasse, porque aquele fogo não era um fogo comum e não seria apagado com meras águas. O Amaterasu é a capacidade de apagar completamente a existência de um alvo, através das chamas negras, que consomem infinitamente por 7 dias e 7 noites, segundo o próprio databook. O Nukenin Itachi Uchiha tinha a capacidade do Tsukuyomi,
O Tsukuyomi era uma habilidade de, através de um genjutsu, colocar a pessoa em um estado mental em que ele ficasse encarcerado, como no caso do Kakashi aí, em que ele prendeu o Kakashi numa espécie de cruz e ficou torturando ele por alguns minutos, isso no mundo real, por alguns minutos. Mas ao longo do genjutsu, para o Kakashi passaram-se anos. Então era um dano psicológico muito grande que o próprio cara sofria, por causa que o tempo era relativo dentro do Tsukuyomi. Fora a evolução chamada de Mangekyo Sharingan, tem a evolução do eterno Mangekyo Sharingan, que era conseguido apenas por quem tivesse disposto. No caso, o único que esteve disposto a isso foi o Uchiha Madara, o fantasma dos Uchiha, um dos mais poderosos Uchiha que viveu sobre o mundo de Naruto. No caso, para conseguir isso, Madara Uchiha usou o Mangekyo Sharingan do seu próprio irmão implantado nele, tendo assim um Mangekyo Sharingan eterno, em que não fosse desativado. Mas por que essa ideia de implantar um olho para ter um Mangekyo Sharingan eterno? Por que essa necessidade? Porque o Mangekyo Sharingan e o próprio Sharingan vinham com um defeito. E esse defeito era considerado o mal dos Uchiha, a doença dos Uchiha. O uso que o Madara fez do eterno Mangekyo Sharingan, implantando o Mangekyo Sharingan do seu irmão nele mesmo, era para burlar a consequência da doença dos Uchiha. E qual que era a doença dos Uchiha? É muito simples. O olho, quando é muito usado, perde a sua própria luz. Traduzindo, quanto mais você usa o seu Mangekyo Sharingan, o seu poder do Sharingan, você vai ficando cego. Isso mesmo, você vai ficando cego. Vai perdendo a luz dos seus olhos. Você vai ficando cego. Você vai perdendo a capacidade de visão. Coisa que vinha acontecendo com o Itachi ao longo da obra. Porque ele não tinha o eterno Mangekyo Sharingan, diferente do Madara, que tinha, né, que tinha pegado do seu irmão. O Madara pegou do seu irmão para que a doença do Uchiha, né, a visão, não fosse perdida, para que a luz de seu Sharingan não se apagasse, de uma forma poética, né? Como eu disse, o Sharingan exige grandes emoções para se manifestar, né? Grandes emoções. Ele precisa que você tenha grandes emoções, né? São fortes emoções, como diz o Roberto Carlos. Ele necessita disso para se manifestar, tanto o Sharingan base quanto o Mangekyo. E muita gente usa da perda de um amigo, perda de um familiar, eu falei isso aqui. Só que para essa menina, para o Uchiha Sarada, lá do universo de Boruto, o despertar do Sharingan dela foi com emoção boa. Foi quando ela reencontrou seu pai, o Uchiha Sasuke. Diante de tamanha emoção, chorando de alegria e muito emocionada, ela despertou o Sharingan base, né, que é aquele Sharingan de dois, de um tumor, dois tumores e três tumores. Ele vai aumentando ao longo do treinamento. E já tem os poderes base no universo de Boruto, sem ter que matar ninguém, nem presenciar a morte de ninguém, né? Bastou que ela reencontrasse o pai, que fazia muito tempo que ela não via. Ela reencontrando o Sasuke, ela ficou tão emocionada que acabou despertando o Sharingan. Então, é baseado em emoções fortes, mas não precisa ser emoções negativas. Podem ser emoções boas, tá? Precisa ter emoções fortes. Não precisa ser emoção ruim. Ao longo do anime, a gente vê muitas pessoas querendo o poder dos Uchiha, né? Querendo esse dojutsu para si. E muitos chegaram a usar esse dojutsu, né? Uchiha Sarada, Uchiha Shisui, Uchiha Madara, Uchiha Obito, Uchiha Sasuke, Uchiha Itachi, Danzo Shimura, Kakashi Hatake. Eu falei diversos nomes e a maioria deles carrega o sobrenome Uchiha, mas eu falei dois que não carregam. Kakashi Hatake, filho do canino branco de Konoha, e Danzo Shimura, líder da Ambu Raiz de Konoha. Por que esses dois caras, que não são Uchihas, tinham Sharingans? Eu já vou te explicar. No caso do Kakashi, ele sofreu um acidente na infância e acabou ganhando um Sharingan de presente. E acabou se adaptando a usar o Sharingan, chegando a usar até o Mangekyo Sharingan. Mas ele ganhou esse Sharingan de presente e ganhou o respeito do próprio clã Uchiha por isso. Porque foi uma decisão de presenteá-lo com esse olho. Mas o Danzo é outro caso. Danzo Shimura, um dos líderes da aldeia da Folha, líder da Ambu Raiz, tinha sim Sharingans à sua disposição e não, ele não era um Uchiha. O seu sobrenome era Shimura e não Uchiha. Mas ao contrário do Kakashi, que teve uma doação de livre e espontânea vontade de um Sharingan, os Sharingans que o Danzo tinha eram Sharingans roubados, que ele roubou durante o massacre do clã Uchiha, por puro vontade de poder, né? Por pura ambição de poder. Danzo Shimura carregava o olho de Shisui teleportador em um dos seus olhos, né? Ele implantou em um de seus próprios olhos ali no rosto o olho do Shisui teleportador, porque era um olho muito poderoso, com um
Genjutsu, né, com um Genjutsu muito poderoso também, que era específico desse olho, que era específico do Sharingan do Shisui. Além do que, o Danzo implantou em si mesmo, em um braço, né, havia usado com células especiais, um monte de olhos de Sharingan implantados artificialmente do próprio massacre do Gontiha para poder usar com os Genjutsus Izanami e Izanagi, que é o ato de reescrever a realidade, né, que era um Genjutsu proibido, um dojutsu proibido, usado pelo clã Uchiha e que era capaz de cegar um olho imediatamente. Assim que você usasse esse dojutsu, a luz de seus olhos ia se perder, você ficava cego. Por isso ele usava um braço com tantos olhos, porque se ele tivesse que usar o Izanami e o Izanagi por tanto tempo, ele tinha a possibilidade, perdão, ele tinha a possibilidade de usá-lo várias vezes sem ficar cego de fato, já que aqueles olhos ali estavam transplantados em seu braço e não dependiam deles para visão, né? Então ele tinha ali um arsenal de Sharingans à sua disposição através do massacre do clã Uchiha, massacre que o próprio Danzo ajudou a orquestrar. Imagina os olhos que as pessoas podem reescrever a realidade. Imagina olhos que as pessoas olham para você e você fica hipnotizado. Imagina olhos que podem prever movimentos antes disso acontecer, antes desses eventos ou movimentos acontecerem, que podem antecipar movimentos em batalha. Imagine olhos que são capazes de te incendiar com um olhar, no caso do Amaterasu, né? Imagine olhos que podem te transportar para outras dimensões. Isso tudo é capacidade do Sharingan. Por causa desse grande poder que o Kan Uchiha tinha nas mãos, Danzo Shimura orquestrou junto com as lideranças de Konoha, por medo de uma revolução, de uma insurreição por parte do Uchiha, o massacre do clã Uchiha. Ou seja, esses olhos eram tão poderosos que, por medo do poder deles e por ambição do próprio poder, o clã foi quase por inteiro massacrado, e aqueles que restaram buscavam ou redenção pelo passado violento do Uchiha, ou então vingança pelo massacre que ocorreu. De qualquer forma, esses olhos foram marcados por dor, vingança, ódio e ambição, já que eles tinham um poder quase imensurável nas mãos e bastava olhar para eles para perder a luta, basicamente. Uma música nerd que já existe, inclusive eu vou deixar marcada aqui nos comentários, o Sharingan é parecido com o ego, vai lentamente te deixando cego. Então, baseado na habilidade do Sharingan, os poderes que eles tinham, muitos tinham medo do clã Uchiha, e o próprio clã Uchiha era marcado por conflitos internos, disputas de poder, vingança e muito mais. Esse olho foi conhecido como o olho do ódio, o olho da maldição, por muito tempo. E o Uchiha Sasuke, que é um dos poucos Uchihas ainda vivos, luta para tirar esse estigma de violência, de sangue e ódio que vive nos olhos escarlate, que vive no olhar do Sharingan. Mas que esse é um dos olhos mais poderosos das obras de ficção, isso é sem dúvida. E que o Sharingan marcou época, marcou. Porque tem efeito de Sharingan em câmera para você colocar nas suas fotos. Então, virou realmente parte da cultura pop e hoje em dia é muito respeitado. Tanto que eu acabei de citar um pedaço de uma música nerd, então existem músicas feitas para o Sharingan. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Esse foi o resumo do que é o Sharingan e do contexto histórico dentro do anime. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até amanhã.